Agravos. Nós iremos nesse bloco tratar de agravos em geral, algumas modalidades desse tipo de recurso, em especial a relacionada à denegação de seguimento de recurso especial e extraordinário, como também existe a modalidade de agravos em execução e a modalidade de agravo regimental. É o que nós iremos estar tratando neste bloco. Agravos contra a decisão denegatória por ação ou omissão de recurso especial ou extraordinário. Então, nós observamos que existe a situação de ter sido manejado o recurso especial ou extraordinário na instância ACO, aquela de onde se recorre, com essa modalidade recursal para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, e aí manejado perante o juízo o ACO, que deve necessariamente analisar e ver se preenchidos os requisitos de admissibilidade e remeter para a instância de quem não o faz, seja por ação, seja por omissão. Situação que permite aí o manejo de agravo, exatamente para se opor aí e exigir o trâmite perante o juízo que se quer decidir efetivamente a matéria impugnada. Então, vejamos. Reexame de decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que denegou seguimento a recurso especial ou extraordinário. Então, exatamente a possibilidade que se tem de se questionar em uma decisão que negou aí seguimento para essas instâncias, STJ e STF, seja por ausência dos requisitos de admissibilidade constitucionais e processuais, a denegação do tribunal recorrido. Então, pode ter entendido que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade para o manejo tanto do recurso especial quanto do extraordinário, sejam esses requisitos constitucionais ou processuais. Também é passível quando ocorrer retardo injustificável dessa remessa por mais de 30 dias, para ser proferida a decisão sobre a admissibilidade do recurso de competência do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós temos a previsão no artigo 313 do Regimento Interno do próprio Supremo. Então é interessante nessa hipótese do retardo, da omissão injustificada por mais de 30 dias, exatamente o amparo no regimento do Supremo, mas pode ser aplicado também necessariamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tem que ser manejado no prazo razoável, essa é a exigência. Quando não justificado, aí cabe o agravo. Admite o juízo de retratação do presidente ou vice-presidente do tribunal, ACO, e posteriormente pelo relator do tribunal, ad quem. Então, nós observamos duas situações interessantes, que é exatamente aquela em que, contra quem está se recorrendo, analisar e entender que não preenche os requisitos de admissibilidade, ou não apreciar aí no prazo razoável de 30 dias, e em manejando-se o agravo, permite-se a retratação, ou seja, receber aquele recurso e encaminhar para a instância ad quem, Superior Tribunal de Justiça ou mesmo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. Então é interessante que é aplicável nessas hipóteses de agravos exatamente o juízo de retratação, ou seja, rever o ato, se entender que está errado. E ao mesmo tempo não é só no âmbito do tribunal recorrido, pode ocorrer também a interposição de agravo contra o relator do tribunal ad quem, que inadmite o recurso. Então, nós observamos que o juízo de admissibilidade, ele pode, dependendo do tipo de recurso, ele pode ocorrer no âmbito do juízo ACO e também no âmbito do juízo ad quem. E no juízo ad quem, o relator, no âmbito da instância superior, entende que não estão preenchidos os requisitos, também pode ser manejado aí os agravos. A previsão que nós temos na Lei 8.038 de 1990, que trata aí dos... Vamos só aqui pegar aqui para mostrar. Lei 38. Pois bem, institui as normas procedimentais para os
os casos que especifica perante o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Então aqui nós observamos, tem aqui o artigo 28 desse dispositivo, vamos lá. E esse artigo 28 foi onde está acompanhando isso ao vivo e a cores, que nós observamos que ele foi revogado. Então todo o título que trata dos recursos extraordinários especial foi, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, revogado. Então vamos ver aqui essa lei, pelo Código de Processo Civil, que estabelece normas diferenciadas e em relação ao trâmite dos recursos perante esses tribunais. Só que a regra a ser aplicada nesse caso é exatamente observarmos aí os regimentos internos tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal. Aqui está a menção ao novo Código de Processo Civil. Então nós temos previsão legal exatamente para a interposição de agravo contra a decisão denegatória do segmento de recurso especial e recurso extraordinário, seja no juízo ACO, juízo ACO não quer dizer necessariamente juízo singular, e não, nesse caso não pode ser juízo singular, tem que ser em nível de tribunal, de colegiado, mas também pode ser no juízo ad quem, como nós observamos, do relator que nega a análise ali por entender que não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. A interposição, o prazo é de 5 dias e será feita perante a presidência do Tribunal ACOL, que não poderá negar-lhe o processamento. Então, o mesmo ocorre no âmbito da denegação pelo relator ali no tribunal. Interposto agravo e oferecida resposta, pode haver juízo de retratação ou não, como nós já falamos. É dado efeito suspensivo que não é imediato. Então, a exceção é a aplicação do efeito suspensivo. Então, o efeito suspensivo não é imediato, exceto contra decisão condenatória ou de aplicação de medida de segurança. Os autos devem subir ao tribunal ad quem. Então, é o tribunal ad quem, evidentemente, que é a instância que irá obrigatoriamente analisar o cabimento ou não desse recurso. Súmula 727 do Supremo. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento contra decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Então, nós temos aqui uma condição perentória do obrigatório encaminhamento do agravo interposto. Então, não é faculdade. Então, numa situação como essa, o descumprimento pode ensejar, inclusive, falta funcional. O julgamento será monocrático. O relator poderá não conhecer, por entender manifestamente inadmissível o agravo, ou que não ataque especificamente os fundamentos da decisão agravada. E pode conhecer, exatamente para negar-lhe provimento, se correta a decisão que não admitiu o recurso. Negar seguimento ao recurso, manifestamente inadmissível, prejudicado ou em conformidade com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. Ou dar provimento ao recurso, se o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do tribunal. Então, esse aí é o âmbito de atuação e julgamento na esfera ad quem. A observação que se faz é que o agravo terá seu provimento negado quando a deficiência na sua fundamentação ou na do recurso extraordinário não permitir a exata compreensão da controvérsia. Então, a partir do momento que há deficiência na interposição, necessário se faz há um impeditivo aí para uma análise completa do que se pretende
com o manejo desse tipo de recurso. Se, em razão da natureza da matéria, o tema recorrido demandar decisão colegiada, o relator determinará sua inclusão na pauta para julgamento pelo órgão competente do tribunal correspondente. Então é interessante nós observarmos que a análise que se faz desse julgado é monocrática, a decisão em nível do manejo desse recurso é monocrática. No entanto, pode acontecer dependendo do caso concreto, exigir aí o trâmite em nível de colegiado. Então essa é uma possibilidade conforme a situação. E conforme o regimento, evidentemente, das instâncias que irão analisar esses julgados, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Uma outra possibilidade de agravo é o agravo em execução, previsto na Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal. Nós observamos que, só um parêntese, que em nível de recurso em dia estrito, várias das hipóteses previstas no artigo 581 foram revogadas exatamente pelo cabimento do agravo em execução lá dessa lei aí especializada. Pois bem, é cabível contra decisões de incidentes na execução penal. Então, o recurso maior no âmbito da execução penal é o agravo em execução. O artigo 197 indica que decisões proferidas pelo juiz das execuções penais cabem que causem prejuízo à acusação ou à defesa, é possível manejar-se o agravo em execução. Só terá efeito devolutivo e tem suspensivo expresso na LEP, a qual só ocorrerá quando o juiz a qual decide expressamente. Então, nós observamos que o efeito devolutivo ele é obrigatório. Agora, o efeito suspensivo, exclusivamente nos casos em que o juiz expressamente consigna ali na sua decisão. Interposição nós temos por meio de petição ou termo nos autos. Prazo de 5 dias. Sendo legítimos para a sua interposição o Ministério Público ou Defesa, conforme o caso. A observação que se faz: a vítima, segundo o entendimento dominante, não é parte na execução penal, não tendo interesse. Então, aquilo que ocorreu no âmbito do processo de conhecimento criminal, vamos assim dizer, permite que a vítima ela possa se demonstrar sua insatisfação, inclusive recursal, contra as decisões que tenham sido proferidas no juízo. No juízo pré-sentença condenatória, por exemplo. Então, em havendo sentença condenatória, já com trânsito em julgado, já instaurado a execução penal, a lei da pena aplicada, necessário se faz o entendimento de que a vítima perdeu ali o objeto da sua atuação na execução. Esse é o entendimento que se tem, só que é dominante, não quer dizer que não se aplique situação excepcional que justifique aí uma apreciação diferenciada. Não é pacífica, essa aqui é a questão. Reconhecida a capacidade postulatória ao executado, mesmo que não tenha advogado, poderá interpor, devendo o juiz oportunizar a contratação de um ou nomeia defensor. Então, a capacidade postulatória de se apresentar em embargos de execução pode ser feita pelo próprio executado, ainda que não seja advogado, não tenha advogado constituído ou mesmo defensor público, razão pela qual é obrigado, mesmo após a sua interposição, de ser indicado aí um defensor se ele não contratar um advogado para acompanhar a causa. Cabimento. Primeira hipótese, quando o juízo da execução defere ou não o livramento condicional. Quando concede ou não prisão domiciliar substitutiva à prisão em estabelecimento penitenciário. Quando o juiz da execução extingue a punibilidade pelo cumprimento da pena ou reconhece a prescrição da pretensão executória. Nós temos também quando o juiz da execução defere ou indefere a progressão de regime. Quando ele reconhece o indulto. Quando autoriza a saída temporária para Natal, Semana Santa, Semana da Pátria. Só quando
autoriza a saída, não quando denega. Quando converte a pena em medida de segurança ou revoga esta. Quando unifica as penas de processos condenatórios distintos. Também é passivo o manejo dos agravos em execução. E o julgamento deve-se obrigatoriamente abrir vista à parte contrária, que é o agravado, para apresentar contrarrazões. O juízo de primeiro grau proferirá a decisão, que é o juízo da execução, sustentando ou reformando a sua decisão. Então, aqui é cabível também o juízo de retratação. Nós temos aí o agravo contra a decisão denegatória de seguimento de recurso para o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, no caso dos recursos especiais extraordinários. É possível juízo de retratação. O recurso em sentido estrito também é passivo, e embargo de declaração da mesma forma. E aí nós temos embargos de execução, a possibilidade de se manejar a retratação. E em caso de retratação, a parte prejudicada poderá recorrer por simples petição, sem necessidade de novas razões. Então, apresentando a petição, dizendo que recorre ali por meio de embargos, sem instigar aí maiores questionamentos. E aí deve necessariamente encaminhar a instância de quem para o julgamento do caso. Como a derradeira forma de agravo, nós temos o regimental, que a perspectiva é de impugnar decisões tomadas individualmente por relator de tribunal. Então, enquanto nós temos os embargos que contra decisão do juízo do tribunal recorrido, que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário, nós temos aqui, no âmbito do juízo ad quem, exatamente a decisão do relator que entende ali, por exemplo, que o recurso manejado não preenche os requisitos de admissibilidade. Aí cabe o agravo regimental, que não tem efeitos suspensivos, salvo liminar. Então, pode ser requerido liminar em agravo regimental, e se for decidido nesse sentido, aí teríamos aí o efeito suspensivo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no seu artigo 317, estabelece que, afora as exceções do próprio regimento, é o recurso da decisão do presidente do tribunal, de presidente da turma ou do relator que causar prejuízo ao direito da parte o uso do agravo regimental. O prazo é de 5 dias e admite-se aí, como nós já falamos, o juízo de retratação. Então aí o agravo está previsto inclusive no regimento do Supremo Tribunal Federal e não poderia ser diferente no Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso contra a decisão do presidente da Corte Especial de Sessão de Turma ou de relator, exceto o indeferimento de liminar em habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus. O prazo é de 5 dias, também admite o juízo de retratação. Então a regra é aplicar exatamente o agravo regimental contra essas decisões. Essas exceções nós já observamos, aí não vou fazer maiores comentários. Então, não sendo caso de exceção, deve necessariamente manejar-se o agravo regimental. Uma condição peremptória que nós observamos: o agravo regimental deve obrigatoriamente ser aplicável no âmbito dos tribunais. No âmbito dos tribunais e em relação a todos os tribunais. Então, todos os tribunais devidamente constituídos prevêem aí a possibilidade do agravo regimental exatamente para atender situações desta natureza, que justifiquem a sua interposição. Então, a partir do momento que há uma decisão do relator contrária a uma das partes, que gere uma sucumbência, algum prejuízo, é possível se impugnar por meio do agravo regimental, seja perante as instâncias superiores, seja perante os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, qualquer outro tribunal. Ok? Então, esse é o alcance dos agravos regimentais. E aqui nós finalizamos esse vídeo para entrar em outro, que vai tratar de outra modalidade de recursão.